A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da palavra do Senhor, livro do profeta Jeremias, 48. Vamos ler hoje um total de 47 versículos. E lembrando, que hoje é segunda-feira. Logo mais à noite teremos a nossa live em família. Pastor Adão, por enquanto, está ausente, devido a tudo, que ele passou, por tudo que ele enfrentou, mas o Senhor tem abençoado a vida do meu papai. E brevemente ele vai estar aí conosco aí mais uma vez, fazendo as lives, Na sexta-feira eu já fiquei sabendo que ele estava fazendo uma live às 23 horas, Então já é um bom sinal, que nesta sexta-feira ele fez essa live às 23 horas. E eu falei para ele, pai, não precisa o senhor se esforçar, para falar. Muitas das vezes a Lília até me corrige aqui, que às vezes a voz, ela sai um pouco alta, Mas não é que eu quero fazer a voz alta, mas já é o nosso tom, de falar, que muitas das vezes ultrapassa, um pouquinho o volume. Eu falei para ele, pai, o senhor não precisa ficar falando alto, fala baixo, que os ouvintes, quem estiver acompanhando, vai conseguir ouvir e compreender. Não precisa a gente colocar aquela força toda, porque a gente acaba se desgastando, Porque falar também é um desgaste. Vocês observam aí as professoras, que muitas das vezes entra na sala de aula até sem voz, não tem voz mais, porque de tanto falar, chega um momento que tem que haver um descanso, E eu tenho certeza que brevemente meu pai vai estar aqui, mas hoje à noite, hoje é segunda-feira, no horário das 20 horas, nós estaremos com a nossa live em família. Vamos agora à leitura da palavra do Senhor. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempo Zio. A leitura de hoje, profeta Jeremias, 48. Vamos hoje entregar aquilo que foi proferido, aquela profecia contra Moabe, que diz assim, Jeremias 48, verso 1. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Quiriataim e já tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. Verso 2. A glória de Moabe não existe mais. Em Esbom, pensaram mal contra ela, dizendo, vinde e desarraiguemos para que não sejas mais povos. Também tu, ó Madimém, serás desarraigada, a espada te irá seguindo. Verso 3. Voz de grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Verso 4. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Verso 5. Porque pela subida de Luite, eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim, os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor. Verso 6. Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a
tamangueira no deserto. Verso 7. Porque, por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E Quemo sairá para o cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Verso 8. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Verso 9. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Verso 10. Maldito aquele que fizer obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que perseverar a sua espada no sangue. Verso 11. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousarão. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Verso 12. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos, e despejarão as suas vasilhas, e romperão os seus odres. Verso 13. E Moabe terá vergonha de Quemo, como se envergonhou a casa de Israel de Betel, sua confiança. Verso 14. Como direis, somos valentes, homens fortes para a guerra? Verso 15. Moabe está destruída, e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos descerão à matança, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Verso 15, ou melhor, verso 16. Está preste a vir a perdição de Moabe. Apressa-se muito o seu mal. Verso 17. Condoei-vos dele, todos os que estáis em redor dele, e todos os que sabeis o seu nome. Dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Verso 18. Desce da tua glória e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Verso 19. Põe-te no caminho e espia, ó moradora do Aroer. Pergunta ao que vai fugindo, e a que escapou disse: que sucedeu? Verso 20. Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai em Arnon, que Moabe está destruído.
Verso 21. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina e sobre Elom, e sobre Jassa, e sobre Mefaate, verso 22, e sobre Dibom, e sobre Nebo, e sobre Bet-Diblataim, verso 23, e sobre Kiriataim, e sobre Bet-Gamum, e sobre Bet-Meon. Vamos virar a página, versículo 24, que diz assim: e sobre Queriote e sobre Basra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Verso 25. Está cortado o poder de Moabe, e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Verso 26. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. Verso 27. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões? Porque então, desde que falas dele, te ris? Verso 28. Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nas extremidades da boca da caverna. Verso 29. Ouvimos falar de soberba até Moabe, que é soberbicíssimo da sua arrogância e do seu orgulho e da sua altivez e da altura do seu coração. Verso 30. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Verso 31. Por isso, gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo o Moabe, pois os homens de Kir-Eres se lamentarão. Verso 32. Com o choro de Jazer, chorar-te-ei, ó vide de Sibima, os teus ramos passarão o mar, e chegarão até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu verão e sobre a tua vindima. Verso 33. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz que o vinho acabasse nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Verso 34.
Ouviu-se o grito de Esbom, até Eleale, e até Jaza, e desde Zoar até Oronaim, se ouviu a sua voz como de bezerra de 3 anos, porque até a água de Nirim se tornarão em assolação. Verso 35. E farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Verso 36. Por isso, soará como flauta o meu coração por Moabe, e como flauta soará o meu coração pelos homens de Quim-Irês, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Verso 37. Porque toda a cabeça ficará calva, e toda a barba diminuída, sobre todas as mãos haverá incisões, e sobre os lombos panos de saco. Verso 38. Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Verso 39. Como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas e se envergonhou, assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em redor dele. Verso 40. Porque assim diz o Senhor: eis que voará como a águia, e estenderá as asas sobre Moabe. Verso 41. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e será coração dos valentes de Moabe, naquele dia, como o coração da mulher em suas dores. Verso 42. Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Verso 43. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. Verso 44. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso em laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Verso 45. Os que fugiam ficaram sem força e pararam à sombra de Esbom. Mas fogo saiu de Esbom, e a labareda do meio de Sion, e devorou o canto de Moabe, e o poder dos turbulentos. Verso 46. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos, e as tuas filhas em cativeiro. Verso 47 e final.
Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe. Amém? Então tá aí esta palavra que você já compreende toda essa derrota de Moabe. É exatamente pelo que diz o capítulo, capítulo 48, no versículo 35, que diz assim: E farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Então você observa que não é realmente todos os de Moabe que seriam consumidos, que seriam destruídos. Era somente aqueles que sacrificavam no alto e somente aqueles que queimavam o incenso ao seu Deus, que era o Quemos. E a gente vê que o profeta Jeremias, ele profere esta palavra, a profecia contra Moabe, porque Moabe não era uma cidade, vamos dizer assim, pobre, não. Moabe, ela era uma cidade rica, uma cidade que se identificou ali pelas suas fortalezas, por tudo o que Moabe tinha, por tudo o que eles construíam em Moabe. Moabe era uma cidade, podemos dizer, até sustentável, vamos dizer assim, mas os babilônicos, quando eles chegam, eles fazem aquela nação ela desaparecer. Mas como nós lemos a palavra do Senhor, que o Senhor, ele conhece os seus remanescentes. O Senhor, ele conhece aqueles que temem, aqueles que são temente a ele. Mas no meio desse povo de Moabe, existia ali aqueles que acreditavam no seu Deus. Quemo era a principal divindade pagã dos moabitas. Então, todas as vezes que eles se direcionavam a Quemos, eles estavam aborrecendo a Deus e acendendo a ira contra as suas vidas. Porque a palavra de Jeremias era exatamente para aquele povo acreditar em Deus, confiar em Deus. E você vai ver que esse texto vai colocar para nós no capítulo 10, que diz assim: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Maldito aquele que preservar a sua espada no sangue. É uma palavra exatamente dirigida para os dirigentes, para os responsáveis que estavam ali, porque eles seriam responsáveis pela destruição de Moabe. Simplesmente pelo fato deles estarem conduzindo o povo de Moabe para adorarem aos outros deuses. Mas você vai ver que o versículo 47 diz assim: Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor. E aí encerra até aqui o juízo de Moabe. Então você observa que aqueles que forem temente, eles voltarão a Moabe. Aqueles que não fazem os seus sacrifícios no alto, aqueles que não queimam incenso, aqueles que não adoram outros deuses,
o Senhor vai dar um grande livramento na vida deles. Mas para isso, é como eu falo com você, meu irmão, cada um de nós que estamos aqui, que nós venhamos cada vez mais estarmos atentos à voz do Senhor, obedecendo. A partir do momento, muitas das vezes você pode falar, mas pastor Amarildo, eu não adoro outros deuses. Mas só que o Deus principal, você também não a obedece. É quase praticamente a mesma falha, o mesmo erro. Mas que nós venhamos, irmãos, praticar a nossa fé e obedecer a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe. Foi aí mais esta live no canal Tempozinho. E não esqueça que hoje à noite, hoje segunda-feira, teremos a nossa live no horário das 20 horas. Amém? Então vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória em favor deste lar, em favor desta família. Coloca Tuas mãos poderosas, Pai. Realiza, Senhor, o Teu milagre. Sejas conosco, Pai. É o que eu te peço, meu Deus. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus amados, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e sobre a tua família. E lembrando que hoje, no horário das 20 horas, nós estaremos aqui com a nossa live no canal Tempozinho e você é o nosso convidado para estar conosco, para juntos nos alegrarmos na presença do Senhor. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.